Esse período é em torno de 1988. Final da década, eu acho que é final da década de 80. Eu não sou muito bom para a data, mas acho que é final da década de 80. Então aí oficializaram uma fundação, então havia uma instituição, a lei votada na Câmara, a fundação que administrava o museu, que tinha objetivos muito nobres tal, e que você olhar não tinha funcionário. Não tinha nenhum funcionário. Quer dizer, tinha eu, né? Tinha eu e mais 2 funcionários que trabalhavam na limpeza. Então, quem mantinha tudo aquilo eram as pessoas que estavam fora da prefeitura. E não existia diálogos? Diálogos com a administração ou com a assessoria? E o legislativo, como que se comportou até esse trajeto, até esse período em que você descreve? Qual foi o posicionamento do legislativo com relação a isso? Ao museu ou aos projetos que deveriam ser encaminhados pelo museu? Eu acho que eles viam com uma certa estranheza, quer dizer, era meio complicado falar de patrimônio cultural, falar de museologia, isso era um conceito totalmente desconhecido desse povo. Eles não davam muita importância para isso. Eles achavam meio exótico, um bando de estranho, uma coisa que não entendiam porque que o museu não acabava nunca, um restauro que não acabava porque não tinha recurso financeiro, mas também nunca ninguém chegou lá e disse, olha, vamos voltar, vamos aumentar essa verba. Eles não sabiam o que a gente fazia. Eles não tinham noção disso. Quer dizer, era uma coisa muito elementar, muito... não mudou o perfil da Câmara, né? Quer dizer, não mudou nada. Quer dizer, era uma maioria com honrosas exceções de gente ignorante, estúpida, que não tinha conhecimento de nada, mas que não tinha importância. Quer dizer, aquilo não era uma área de interesse deles. Não tinha nenhum. Não tinha. Quer dizer, como é que era o diálogo com a administração? Com o prefeito, com o Telmo, que era mais à esquerda, que era mais... Se ele não dava recurso financeiro, eu acho que a resposta está dada, né? Eu acho que a mulher dele é quem tinha um pouco mais de interesse, mas depois, um pouco mais na frente, ela vai se tornar inimiga número 1 desse projeto todo, né? Em algum momento ela demonstrou um interesse... Ela demonstrou interesse, sim. Ela tinha uma sensibilidade maior para essa questão. Apareceu um pouquinho de recurso financeiro, que foi muito mais por iniciativa dela, e não do prefeito, da Sônia Bonano. Então, conseguiu fazer algumas coisas, trocar o telhado do prédio, fazer o piso, quer dizer, algumas coisas foram feitas, mas por sensibilidade dela. Quer dizer, eu acho que é importante a gente ter claro que não havia uma política pública. E ela atuava na esfera da programação e administração do museu? Não, ou não? De maneira nenhuma. Ela ficava mais com o Fundo Social de Solidariedade, era uma coisa que ela se identificava, e de vez em quando ela opinava, às vezes ela exercia alguma influência no marido para que saísse algum recurso financeiro para a fundação. Ela opinava, mas isso não era uma política pública, e nunca foi uma política pública. Então, quer dizer, eu acho que isso é um aspecto interessante dessa história. Você vive da gratidão, né? Do político, né? Não, agora sim, não, agora esquece, aquilo lá também não dá. Da possibilidade ou sensibilidade de quem tem a influência junto ao político. Exatamente. Você vive... De viabilizar... de alguma influência, alguém que sensibiliza em algum momento e diz, vai lá e dá um pouco de grana, ela não deixa o prédio cair. Então a gente viveu dessas migalhas o tempo inteiro. Né? Visto que o legislativo também não tinha possibilidade de diálogo. Não tinha, porque não havia interesse, não reconheciam isso como uma coisa importante para a cidade. Nesse período já tinha se iniciado um movimento em torno de defesa de patrimônio, né? Eu acho que ampliou mais, eu acho que se ampliou um pouco mais. Esse grupo aumentou com a criação da Sociedade Amigos do Museu. Eu acho que a gente tinha um grupo de pressão política maior. Mas o problema é que cada vez mais esse grupo se identificava mais com os grupos de esquerda. Quanto mais se organizava fora, mais por dentro eles diziam não. Então ele crescia fora, né? Quer dizer, a pressão, carta para a imprensa, denúncia na imprensa, está chovendo dentro do museu e ninguém faz nada, né? O museu está largado, não tem recurso financeiro, né? Havia essa pressão, ela foi aumentando. Quer dizer, aumentava a pressão, cada vez mais, quer dizer, a minha situação ali dentro ficou mais difícil, porque eles achavam que eu era o porta-voz desse grupo. Então, por que eles iriam colocar recurso financeiro, né? Se esse grupo era identificado com outras ideologias,
Quer dizer, essa era uma briga assim, um pouco velada, né? Quer dizer, ninguém expunha isso de maneira clara, mas todo mundo sabia. Você em algum momento se sentiu ameaçado com relação à sua função, ao seu emprego, ao seu trabalho? O tempo inteirinho. Era andar em cima do fio da navalha. O tempo inteiro. Havia, inclusive, muita pressão da Câmara Municipal para a minha demissão. Havia pressão muito grande, porque eles queriam, esse rapaz é de esquerda, isso é um absurdo, aquele é um antro de gente de esquerda, eu tenho certeza que eles ficam fazendo reunião até altas horas da madrugada, como se a gente tivesse a grande poder de mudança, né? Então eles achavam que aquele era um antro de esquerda, eles falavam isso, né? Talvez esteja aí uma das explicações, por exemplo, para não dar recurso financeiro, vamos matá-los à míngua, né? Mas eu acho interessante essa coisa meio bipolar, né? Quer dizer, você tem uma instituição oficial sem dinheiro, sem recurso nenhum, sem política pública definida, e um grupo da sociedade pressionando e exigindo que eles tomem providência. Então, e eu no meio da história, né, tentando equilibrar. Então, algumas coisinhas foram feitas no governo do Telmo, mais por iniciativa da mulher dele, porque ela é uma pessoa mais sensível à área cultural. Bom, aí eles saem, entra o outro governo do Oswaldo Aroca. Aí a coisa toma um rumo bem diferente, mas toma um rumo diferente por quê? Porque quem passa a presidir a Fundação Cultural é a Ada Aroca. Quer dizer, aí você tem uma pessoa com uma formação intelectual muito sólida, muito consistente, né, com uma boa formação filosófica. Aí você senta, deita e rola, né? Aí você conversa, aí você deu uma dimensão àquilo, né? Quer dizer, ela entendeu o que a gente queria. Ela se identificou com o projeto que ela já conhecia. É a professora Ada Querubini Aroca. Aí o que acontece? Quer dizer, aí a hora diz, não, quantos anos vocês estão tentando restaurar esse prédio? Há quantos anos? Nós vamos fazer isso. Aí o que acontece? Começa a aparecer os recursos financeiros. Aí começa a aparecer a questão do patrimônio, aparecer como uma política pública, com não sei quantos milhões de reais que eram destinados por ano para desenvolver esses projetos. Aí se transforma, né? Pela primeira vez a gente tem o recurso financeiro para implementar essas políticas. E aí a coisa toma uma dimensão extraordinária, né? Ela toma uma dimensão fantástica, né? Mas era esse o objetivo quando foi criada a fundação? Era. Na administração anterior do Telmo, que foi criada a fundação? Era esse o objetivo? Era esse o objetivo, que essa fundação administra. Mas a fundação... Como aconteceu o processo da efetivação da fundação? Como ela foi efetivada? Em que termos ela foi discutida? Em que âmbito da esfera do poder ela foi discutida? A fundação foi discutida entre vocês e a senhora Sônia Bonanno, que tinha a sensibilidade para perceber que tinha a necessidade de criar uma institucionalização, né, para o museu? Não, esse na verdade saiu desse grupo do Osmar. O Osmar foi uma pessoa que ajudou a desenhar esse estatuto. Quer dizer, todo esse grupo que extraoficial, a gente compôs, a gente desenhou esse estatuto. Da Fundação Cultural de Jacareí. Não essa fundação que tem hoje, a fundação que administrava o museu, né? Nós fizemos o estatuto e a Câmara aprovou o estatuto. Só que aprovou e ficou lá, ficou uma lei lá, não se cumpriu, né? Quando a Ada Aroca entra, ela diz, não, vamos dar recurso financeiro, vamos transformar isso em política pública. Aí começa a surgir o orçamento, né? Aí você contrata uma empresa, faz um processo de contratação, empresa especializada, executa todo o projeto de restauração, e aí começa a surgir coisas também muito interessantes. Quer dizer, o que talvez seja uma das coisas mais importantes de toda atividade que a gente fazia, é sempre uma possibilidade que a gente tinha de ensinar as pessoas, de envolver as pessoas no projeto. Uma das condições que a gente exigiu da empresa que fazia restauro é que boa parte dessas pessoas que fariam a restauração de pinturas, a restauração mais delicada, fosse contratada em Jacareí. Então vinham os técnicos, mas boa parte do pessoal eram treinados aqui em Jacareí. E uma dessas meninas